Simbora para a nossa aula de Reforma Protestante. Vamos lá? Roda a vinheta aí. O recorte temporal da Reforma Protestante é o século XVI. Digamos que ela foi a divisão da Igreja Católica após a grande crise que a Igreja sofria no período. Alguns dos fatores que vão influenciar diretamente na Reforma Protestante vai ser o renascimento cultural e comercial da Europa no período. É claro que alguns outros fatores foram mais importantes, como por exemplo, os abusos que a Igreja vinha praticando, a depressão do clero, as falsas relíquias e as indulgências, que eram uma espécie de venda da salvação. O precursor da reforma religiosa, da reforma protestante, foi Martim Lutero, que, não concordando com as ideias que a Igreja disseminava no período, vai se revoltar e vai elaborar um documento criticando a conduta da Igreja. Esse documento vai ser afixado na capela de Wittenberg, na Alemanha, e vai gerar uma imensa repercussão. Quais são os principais questionamentos de Lutero nesse documento, nesse manuscrito? Primeira coisa, crítica severa à conduta do clero e às indulgências, crítica aos sacramentos, e ele questionava o porquê da Bíblia estar apenas na tradução grega, sendo que a maioria do povo lia apenas o alemão. A Igreja Católica, no entanto, acabou por não concordar com as ideias luteranas. Ele, por sua vez, vendo que não poderia modificar as estruturas primordiais da Igreja, acabou se rebelando e criando a sua própria religião, o luteranismo. Ok? Que tem como ideia fundamental os preceitos cristãos e a ideia central de que apenas a fé salva. O seu dinheiro não salvará, apenas a sua fé, a sua crença no Deus maior. Na leva desse luteranismo, que ia ganhando muita força na Alemanha, Calvino vai fundar também uma religião bem similar ao luteranismo. Ele vai criar sua religião fundamentada na predestinação, ou seja, o homem é um ser predestinado e tem seus talentos dados por Deus. Cabe a ele utilizar seus talentos da melhor forma e prosperar com eles. Esse calvinismo vai ser a primeira religião que vai adotar a teoria da prosperidade, que é absorvida por muitas igrejas evangélicas no Brasil, como a gente pode perceber nos dias de hoje. Ainda nessa leva de novas igrejas, surgem os anabatistas, que é formada por Simons, é uma religião um pouco mais radical, um pouco mais recatada, digamos assim, porém teve singular importância para o período. Outra religião na leva das novas religiões que é muito cobrada em provas é o tal do anglicanismo. O que foi o anglicanismo? O rei Henrique VIII ele estava farto do seu antigo casamento com Catarina de Aragão. Ele não amava mais Catarina de Aragão. Se bem que Catarina de Aragão já não estava mais lavando as roupas dele direito, já deixava a calcinha jogada por todo lado, já não, né? Direito. E aliado a tudo isso, ele tinha se apaixonado perdidamente por outra mulher, né? Uma mulher de seios fartos, uma mulher tipo paniquete, chamada Ana Bolena. Porém, a gente sabe que a Inglaterra era católica e para a Igreja Católica é proibido você casar-se 2 vezes. Então pensou Henrique VIII, veja só, Lutero criou sua própria religião, Calvino também. Então eu criarei a minha e direi que poderei me casar de novo. E foi assim que aconteceu. Com esse pretexto, Henrique VIII cria o anglicanismo, que é uma religião fundada nos preceitos católicos, mas com algumas divergências básicas, e entre elas, no anglicanismo você pode divorciar-se, digamos assim, e casar-se de novo perante os olhos de Deus. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, a Igreja Católica aceitou de bom grado
essas novas religiões? É claro que não. A Igreja Católica vai propor, no início, por volta de 1534, as ideias da Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? A Contra-Reforma é exatamente o movimento contrário às novas igrejas, o movimento contrário às novas religiões que vinham surgindo. Como eu disse, em 1534 é criado a Companhia de Jesus, com a principal finalidade de catequizar, de ensinar a fé católica para as demais pessoas. Por isso você faz o catecismo lá, é chato pra cacete. Não é legal, brincadeira. Amo vocês, catequistas. Beijo, Terezinha. Outra manobra da Igreja Católica foi o chamado Concílio de Trento, que se deu entre os anos de 1545 e 1563. O que foi o Concílio de Trento? Era uma reunião em que os papas, bispos e grandes representantes da Igreja discutiam as manobras para conter a reforma. Ficou decidido que voltaria-se a Santa Inquisição, começaram-se a perseguir os que não eram cristãos e a queimar na fogueira. Contesta-se então as ideias reformistas, cria-se o catecismo, cria-se escola para preparar padres, porque os padres estavam meio lesados, eles gostavam de jogar Minecraft e ficar no RedTube, e não sabiam porra nenhuma sobre a fé católica. E vai criar também o Index, que é a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Ou seja, se você lê os livros do Index, você vai para o inferno, meu caro. E nessa Contra-Reforma morreu-se muita gente em prol da fé, em prol de um Deus, que em teoria devia ser um Deus bom. Bom, galera, essa foi nossa aula sobre reformas religiosas. Eu vou deixar aqui embaixo um link para um questionário para vocês melhorarem os seus conhecimentos, bons estudos e hasta!